Nós iremos subir mais um degrau da série Perdoar é Viver. Quem não perdoa apenas sobrevive. E é triste pensar que no mundo em que nós vivemos, quantas pessoas afetadas pela questão de uma ferida, de uma mágoa, de uma tristeza, que não perdoam, que carregam esse fardo ao longo da sua vida. Eles não vivem, mas apenas sobrevivem. E hoje nós queremos subir mais um degrauzinho, cavar um pouquinho mais, e para que Deus possa trabalhar no nosso coração. Eu sempre digo, principalmente no aconselhamento, quando alguém está enfrentando um desafio, a grande pergunta é: você quer um tratamento superficial ou você quer um tratamento que efetivamente vai resolver o seu problema? Porque muitas pessoas querem apenas passar uma pomada no machucado, colocar um band-aid, mas isso resolve momentaneamente, mas não resolve definitivamente. E o pecado, a mágoa, a tristeza, o rancor, é como um câncer que vai crescendo. E se ele não for tratado de maneira correta, ele cresce e ele toma o corpo inteiro. E tem tantas pessoas afetadas com a questão das mágoas ao longo da sua caminhada, da sua jornada. E eu tenho olhado para um versículo da palavra de Deus como base, como alicerce dessa série Perdoar é Viver, onde o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versos 7 a 8, ele diz: como são felizes. E essa felicidade não é fruto do dinheiro que você tem, da saúde que você tem, do carro que você tem, do celular que você tem, não. Essa felicidade é fruto, né? Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ter fama, sucesso, recursos e tantas coisas, mas não ser feliz? Porque a felicidade que o mundo proporciona, que as coisas do mundo proporcionam, são passageiras. Mas a verdadeira felicidade são aqueles que o Senhor não atribui culpa. E todos nós reconhecemos que todos nós somos culpados, todos nós nascemos em pecado, como diz lá em Gênesis capítulo 3, nenhum de nós aqui, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, não tenha pelo menos cometido um pecado, e um pecado é suficiente para que eu e você estejamos separados da presença de Deus. Nós muitas vezes imaginamos que pecados graves nos afastam de Deus, mas pecados considerados leves também nos afastam de Deus. Um mau pensamento, uma omissão e tantas coisas que nos afastam da presença do Deus Santo. E a história do mundo mostra esse Deus Redentor vindo ao encontro da ovelha perdida, do homem pecador, eu e você. Por quê? Porque nós não somos felizes sem o perdão dos nossos pecados. Então Paulo fala: são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. É interessante que na época do Império Romano, quando alguém era preso, ele era colocado na cadeia, e lá na cela onde ele estava preso, na porta, ela era afixado a sentença dessa pessoa que teria que pagar a pena. Ele cometeu tal ato e ele vai ficar preso tantos anos. Então era fixado. E depois que a pessoa cumpria a sua pena, quando ele saía da cadeia, aquele papel, com certeza já amarelado com o tempo, era tirado da porta e era rasgado, como que dizendo: a sua pena foi cumprida.
né, e você está livre. Foi isso que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Todos nós somos transgressores, todos nós somos pecadores, e através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele pagou o preço, Ele rasgou o escrito de dívida sobre a minha vida e a sua vida. E na última mensagem, eu coloquei essa frase: ponha em ordem, né, o seu mundo interior. Como está o seu interior? Porque muitas vezes aquilo que nós aparentamos por fora não reflete exatamente aquilo que está por dentro. Muitas vezes nós podemos ser grandes atores, grandes atrizes. Nós podemos muitas vezes vestir uma máscara que efetivamente não é aquilo que está dentro de nós, no nosso coração. E quantas pessoas estão com o seu mundo interior em desordem? Quantas pessoas ao longo do dia podem demonstrar felicidade, mas quando coloca a sua cabeça no travesseiro, estão chorando, estão relembrando situações que o feriram, que o machucaram. Uma coisa que me impressionou muito, muito mesmo, nessa semana de jovens no acampamento, nós estávamos ali com 125 adolescentes entre 12 e 18 anos. Mas é impressionante a quantidade de jovens com problemas emocionais. Situações de mau relacionamento com os pais, jovenzinhos que já flertaram com a possibilidade de tirar a própria vida, alguns que já se cortaram efetivamente, jovens, lidando com situações extremamente difíceis. E a pandemia, ela veio acelerar essa questão do emocional. Quantas pessoas hoje vivem à base de psicotrópicos, de medicações que o ajudam a se acalmar, a dormir, a lidar com os seus problemas emocionais. E eu não estou dizendo que isso é errado. Claro que há muitos problemas emocionais que são frutos do pecado, das escolhas pecaminosas que as pessoas fazem, e que remédio nenhum vai resolver o seu problema. O seu problema, nesse caso, como fruto do pecado, é acertar a sua vida com Deus. Quantas pessoas estão com o seu mundo interior em desordem? E o desejo de Deus é que antes que seja tarde demais, você possa colocar o seu mundo interior em ordem diante de Deus, porque só Deus pode te ajudar. E a solução para a minha vida e para a sua vida não é a igreja, é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos, Ele é o cardiologista que faz um diagnóstico do nosso coração, e Ele sabe exatamente o que você está passando, o que você sente. Quantas pessoas têm vestido máscaras, vivendo uma vida totalmente diferente do que vive na igreja. Muitas vezes nós podemos parecer santos na igreja, mas vivemos uma vida de pecado, de mentira, uma vida errada diante de Deus ao longo da semana. E o pecado tem escravizado a vida de muitas pessoas, tem controlado a vida de muitas pessoas. E o desejo de Deus, meus queridos, é que as pessoas coloquem as suas vidas em ordem diante de Deus. Nós lemos no início, no livro de Hebreus, a palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá Deus. Sem uma vida de santidade, sem uma vida de renúncia dos seus pecados, ninguém verá Deus. Mas pastor, eu já fui batizado. Mas pastor, eu venho na igreja. Meu querido, a salvação não está atrelada à igreja, a salvação não está atrelada ao seu batismo, a salvação está atrelada a uma vida que efetivamente busca uma vida de santidade. O que você faz quando você está sozinho?
Quem controla a sua vida? É Deus? Ou o seu próprio eu? Já observaram que o smartphone nos faz o perdão ministrado ao próximo. Você nunca vai entender. A primeira coisa que você precisa entender é o perdão de Deus. Quando Ele olha para mim, devair, pecador, miserável, quando Deus enviou o seu próprio Filho para dar a sua vida por mim, pecador, somente quando eu entendo a ação de Deus na minha vida, é que eu vou ser capaz de olhar para o próximo, para o meu ofensor e perdoá-lo, assim como Cristo nos perdoou. E hoje eu quero olhar para uma questão que afeta a todos nós, que é o coração orgulhoso. O coração orgulhoso impede as pessoas de dar esse passo rumo ao perdão, a acertar a sua vida, a se libertar daquilo que o escraviza, porque nós muitas vezes pensamos que quem está sofrendo foi aquele que nos ofendeu. Não, você que está aprisionado porque você não perdoa. E eu sei, queridos, que o perdão não é fácil, eu sei que o perdão envolve situações complexas, difíceis. Como você aconselha, por exemplo, uma jovenzinha que diz que foi abusado pelo tio, pelo pai, por alguém da própria família? Como você ajuda uma pessoa dessa, que passou por uma situação tão terrível como essa? Quando nós pensamos na guerra, por exemplo, uma das estratégias daqueles que muitas vezes entram numa cidade, quando eles conquistam uma cidade, uma das estratégias, sabe o que é? Muitas vezes estuprar as mulheres. Situações terríveis que acontecem no meio da guerra. Nós muitas vezes pensamos que é só os efeitos da bomba que trazem realmente estragos terríveis, mas muito mais do que isso. São feridas que são feitas na alma, né? Pessoas que são abusadas, humilhadas, né? Por causa da sua cor, por causa da sua condição social, por causa do país que nasceu, enfim. Quantas situações complexas e difíceis. E hoje eu quero olhar para esse aspecto do coração orgulhoso. O coração orgulhoso e arrogante transborda a alma de soberba e enche o espírito de infelicidades. E nós vivemos num mundo onde nós encontramos pessoas orgulhosas, arrogantes, soberbas. Pessoas que se acham melhor que as outras, pessoas que se acham mais fortes, mais poderosas do que as outras, mas essas pessoas estão enchendo o seu espírito de infelicidade. Coração orgulhoso é aquele coração que não se arrepende, é aquele coração que não pede perdão. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Por um erro que você cometeu e você procurou a pessoa e disse: você me perdoa? Eu não estou dizendo qual foi a última vez que você pediu desculpa. Eu sempre explico e reexplico. Desculpa é quando você esbarra em alguém, ou desculpa, eu esbarrei em você. Mas quando eu ferir alguém, quando eu machucar alguém, quando eu falar mal de alguém, quando eu contar uma mentira, isso é perdão. Eu tenho que pedir perdão a Deus e a quem eu ofendi.
Uma dessas séries eu vou falar especificamente sobre a questão da mentira. E é impressionante como cada vez mais a gente vê pessoas que se dizem cristãs mentindo, contando histórias que não são verdades, mentindo para si mesmo, mentindo para os seus cônjuges, mentindo, vivendo uma vida de mentira. E a Bíblia nos alerta que o diabo, ele é o pai da mentira. Provérbios fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. A mentira é um pecado terrível. Mas numa outra série eu vou falar sobre isso. Mas eu quero hoje falar sobre o coração orgulhoso. O orgulho no coração do homem o leva para baixo, enquanto os humildes se aproximam mais de Deus. Os orgulhosos, os arrogantes, Deus se afasta dessas pessoas. Mas aqueles que são humildes, que se arrependem, eles se aproximam de Deus. E como nós chegamos diante de Deus? Como é fácil muitas vezes virmos à igreja depois de uma semana vivendo uma vida errada, e nós queremos adorar a Deus, nós queremos cantar a Deus, nós queremos ofertar a Deus depois de uma vida errada. Deus não se alegra disso, meus queridos. O que Deus se alegra é daquelas pessoas que são humildes, que se aproximam de Deus, que batem no peito e falam: Senhor, tem misericórdia de mim. E não daqueles que batem no peito e falam: ó Senhor, né, eu te adoro, eu faço isso, faço aquilo para o Senhor. Isso diante de Deus não tem valor, meus queridos. Diante de Deus nós não podemos esconder nada. E o dia de nós prestarmos conta diante de Deus vai chegar. E isso é muito sério. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, verso 6, ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não é os homens que exaltam, é Deus quem exalta. E nós temos que nos aproximar diante de Deus com humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Diante de Deus eu não chego com soberba, diante de Deus eu não chego com orgulho, diante de Deus eu não chego com arrogância, diante de Deus eu não chego erguendo o dedo diante de Deus, mas diante de Deus eu chego com humildade, sabendo que Ele conhece toda a situação, e Ele é poderoso, a mão de Deus é poderosa para nos exaltar, para nos levantar. Não importa o buraco mais profundo que eu e você tenhamos caído, quando nós verdadeiramente nos humilhamos, Deus nos levanta. Isso me faz lembrar de Jonas. Quando Jonas estava no mais profundo mar, ele orou a Deus: Deus, me tira dessa, e Deus o tirou. Como nós temos nos aproximado diante de Deus? Um coração duro, fechado e orgulhoso dificilmente perdoará. Um coração duro, fechado e orgulhoso dificilmente perdoará. Já um coração aberto, misericordioso e humilde, esse sim facilmente perdoará. Já lidou com pessoas de coração duro? Como é difícil. E a palavra de Deus fala que quanto mais eu me afasto de Deus, mais o meu coração vai endurecendo, mais o nosso coração vai se tornando como uma pedra. E tem pessoas que parece que têm um coração de pedra, não se humilham, né? Já ouvi história de pessoas dizerem: homem não chora, homem não se humilha, homem não pede perdão. E tudo isso é ensinamento do próprio diabo, porque o homem que entendeu a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, ele se humilha, ele chora pelos seus pecados, ele chora quando feriu alguém,
ele se humilha diante de Deus, mas o coração duro, fechado e orgulhoso dificilmente perdoará, vai ter mais dificuldade em perdoar. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho é aquela pessoa que se acha superior ao outro. O orgulho é aquela pessoa que acha que ela não erra, ela não falha, né? E ela tem todo o direito de usar do seu poder, entre aspas, né? Da sua influência para humilhar, para machucar, para destruir, né? Num casamento, por exemplo, não pode haver orgulho. Num casamento tem que haver humildade entre o casal. Quando um erra, quando um reconhece o seu erro, né? Nunca eu tenho que brigar para que a minha vontade seja feita, mas sempre encontrar o meio, o equilíbrio, né? Das coisas. Cuidado com o orgulho. O orgulho tem destruído pessoas. Sabe qual foi o primeiro a ser destruído pelo orgulho? Sabe quem foi? Ainda lá no céu, Satanás. E a Bíblia nos diz em Isaías 14, Ezequiel 28, que Satanás ele era um anjo de luz. Ele servia a Deus. Ele era um querubim a serviço de Deus, mas ele quis ser igual a Deus. E por causa do seu orgulho e da sua soberba, ele foi expulso da presença de Deus. E ele não foi só um problema dele, mas ele conseguiu levar outros anjos junto com ele. Então o problema do orgulho começou lá no céu, com Satanás. E qual é uma área que Satanás mais trabalha na vida das pessoas hoje? Que as pessoas sejam orgulhosas, que as pessoas não demonstrem fragilidade. Por quê? Para muitas pessoas, o pedir perdão é porque você é frouxo, né? Porque você não é homem, porque você é frágil. Isso não é verdade. É isso que Satanás quer. Ele quer que eu e você tenhamos um coração orgulhoso, achando que nós somos melhor que os outros. A avenida do orgulho é uma ladeira de mão única que leva o orgulhoso à perdição sem que ele se dê conta disso. O orgulho, ele vai destruir a sua vida. Assim como Satanás já está condenado. Ele não será condenado no inferno, ele já está condenado. Ele só está aguardando o dia de ser lançado no inferno junto com seus anjos. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20 e 21. E sabe com quem será lançado Satanás e os seus anjos? Todos os orgulhosos, todos os arrogantes, todos os soberbos, todos os mentirosos, todos aqueles que não se renderam a Jesus Cristo. Então, o inferno não foi feito para os homens, mas sim para Satanás e seus anjos, mas também para aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus Cristo. O orgulho pode te dar muito sucesso, muita fama, muitas coisas, né, que aparentemente parecem ser boas, mas o orgulho te leva para o buraco. Ele destrói a sua vida, ele destrói o seu casamento, ele destrói a vida dos seus filhos, ele destrói o relacionamento, tem destruído igrejas, mundo afora, igrejas que se separam por causa do orgulho das pessoas, igrejas que se dividem, porque pessoas não querem reconhecer os seus erros, as suas falhas, né? E por aí vai. Então, o orgulho é uma avenida de uma mão só, de uma mão única, né? Que vai te levar à perdição e à destruição. Nunca houve um ser tão orgulhoso como o homem. Quando o pecado entrou na consciência do homem, a soberba juntou-se a ele como um sinal de sua total depravação e apostasia de Deus. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou orgulhoso. Quando eu falo homem aqui, não é no sexo masculino, tá? É homem e mulher. O orgulho, né, faz parte da natureza do coração
humano. Vemos isso claramente quando Adão, em Gênesis capítulo 3, quando Adão, ao pecar, não confessa a Deus a sua culpa, mas acusa sua mulher como responsável pelo erro cometido. Ele fala para Deus: foi a mulher que tu me deste, ela que pegou do fruto e ela me deu de comer. Frouxo! Adão foi frouxo. Ele não foi um homem que usou da sua liderança, mas ele simplesmente pegou do fruto e comeu. Mas ele não reconhece a sua culpa, ele acusa a mulher. Tampouco Eva, quando acusada pelo marido, aceitou tal responsabilidade pelo pecado, mas acusou a serpente. Eva não disse: realmente, Deus, o meu marido está certo, eu fui enganada pela serpente, peguei do fruto que não era para pegar, e eu comi do fruto, e também dei ao meu marido. Não. No seu orgulho, ela não reconhece o seu erro, mas ela acusa a serpente. Vocês percebem como o orgulho nos faz acusar as pessoas? Já observou que muitas vezes diante dos nossos erros, nós queremos, em vez de sermos humildes para reconhecer, eu errei, eu falhei, nós queremos nos justificar? Então tem pessoas que são mestres na justificação, elas querem se justificar em todas as coisas. Eu fiz isso, eu cometi esse erro, eu te machuquei, mas por causa disso, é que eu fiz isso. Dificilmente você encontra uma pessoa que fala: eu te machuquei porque realmente eu me deixei levar pelo meu pecado. Mas a gente quer simplesmente se justificar. A gente quer encontrar uma justificativa para culpar o outro. Por isso que eu disse, acho que há 2 cultos atrás, que uma das esferas da falta do perdão é a culpa. É querer culpar o outro. Nós queremos sempre encontrar um erro no outro para justificar o nosso erro, o nosso pecado. Por exemplo, por que tem tantas pessoas que lutam com a questão da pornografia? Aí elas querem se justificar, né? Falando: por causa disso, isso é que eu faço isso. Porque eu sou fraco, né? Por causa disso, isso, outro. E quantas pessoas são escravizadas pela pornografia e tantas outras coisas mais? Corrupção. Né? Por que as pessoas corrompem? Porque nós vivemos num país onde a corrupção é tão generalizada em todas as esferas, em todas as camadas da sociedade. A corrupção não é algo que está somente nas grandes esferas, mas é nas pequenas esferas da vida. Você não começa sendo corrupto com grandes coisas, você começa sendo corrupto com pequenas coisas. Você começa a enganar nas pequenas coisas, e aí você vai se tornar um grande corrupto. Então observem que Adão, em vez de reconhecer a sua culpa, ele joga a culpa, ele acusa a Eva. Da mesma forma, Eva acusa a serpente. E a serpente, que é Satanás, ela estava consciente do seu próprio erro, e ela, num certo sentido, estava: consegui, uau! Né? Consegui enganar a obra-prima da criação de Deus, e eles se tornaram pecadores. Eu destruí a obra de Deus. Mas Deus diz para Satanás: você desferiu um golpe aqui, ferindo o calcanhar. Né? Porque a cobra, quando ela morde nessa região do calcanhar, né? Você mordeu o calcanhar. Mas virá alguém um dia que vai esmagar a sua cabeça. Porque a cobra você mata esmagando a cabeça. E foi isso que Jesus Cristo fez. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para esmagar a cabeça de Satanás, para sempre. Então, meus queridos, o orgulho faz isso. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem:
a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Está em Gênesis capítulo 3, de 11 a 13. Então, meus queridos, foi o orgulho que fez. Então foi o orgulho do homem, né, que acusou a mulher, e assim a mulher a serpente. Um outro exemplo de orgulho nas Escrituras, tem vários exemplos, né? Mas um outro exemplo foi o orgulho do grande rei Nabucodonosor, né? Que pensou em si mesmo como um grande, insuperável rei, recebendo sobre si o juízo de Deus. Nabucodonosor, lá no Império Babilônico, ele se achava o grande rei. Ninguém, né, se superava a ele. E ele fala: todo esse império, tudo que existe aqui, foi por minha causa. Eu sou o cara, eu sou o rei, temido sobre a face da terra. Isso dizia Nabucodonosor. Mas só olha o que acontece com este homem orgulhoso. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o seu palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Olha só a soberba e o orgulho desse homem. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva, capim, tá? Como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi deposto, né, do seu reino, foi expulso do meio dos homens, e ele foi jogado no campo, o grande rei, e comia erva como os bois. Ele foi comer capim. Deus o fez como se fosse um animal para comer capim. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Pensa num homem repugnante que ele se tornou, peludo, com as unhas, imagina, com as unhas grandes dos pés e das mãos, né? Imagina, Deus fez daquele homem, o homem que se achava um animal do campo. E sabe quando isso mudou? Depois de 7 tempos, quando Nabucodonosor reconhece que aquilo que ele falou, que aquilo que ele fez era loucura. Então, meu querido, para onde vai te levar o seu orgulho? O seu orgulho pode estar te dando vantagens, né, proeza, né, e benefícios, mas vai chegar um momento em que Deus vai quebrar esse orgulho, assim como fez com Nabucodonosor. E este homem que se achava orgulhoso, Deus fez dele um animal. O orgulho faz com que o homem se eleve em seu próprio coração, tornando-se Deus de si próprio. O orgulhoso não admite seus erros, afinal, um Deus não erra, né? Por isso que tem tantas pessoas dificuldade de pedir perdão, porque eles se acham um Deus, e Deus não erra, mas Ele não é um Deus, né? O orgulhoso não admite seus erros, afinal, um Deus não erra, não assume suas falhas e necessidades, pois confia em si mesmo para resolver qualquer questão. Qualquer problema que existe, deixa comigo, eu resolvo. Deixa comigo. O Filho de Deus, quando vem as adversidades, a primeira coisa que ele deveria fazer era correr para Deus. Deus,
eu estou enfrentando essa situação, o que eu faço? Isso é humildade. Isso é humildade. Qual o valor que você dá à vida de oração? Quantas vezes você se prostra diante de Deus para buscar a ajuda do Senhor? Será que a sua oração não passa de uma oração relâmpago ao iniciar de um dia? Deus abençoe o meu dia de trabalho, em nome de Jesus, amém? Passa o dia, os problemas vão acontecendo, chega no final do dia, você deita a sua cabeça e nem se lembra de agradecer a Deus. Isso são características de uma pessoa arrogante. Qual o valor que você dá à palavra de Deus? Porque é através dela que Deus fala conosco. Deus não vai escrever um bilhete num tijolo e lançar num para-brisa do seu carro. Deus vai falar com você através da sua palavra. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais humilde você vai se tornar. Quanto mais você ora, mais humilde você vai se tornar. Quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você ora, mais orgulhoso, mais arrogante e mais dificuldade em perdoar você vai ter. Onde tem orgulho, fica difícil existir o amor. E por isso, que muitos relacionamentos estão se acabando. A quantidade de divórcio é 3, 4 vezes maior do que a quantidade de casamentos que acontece. Quantas pessoas diante do altar fazem juras de amor eterno, mas no primeiro desafio, na primeira dificuldade, o amor acabou. Não é porque o amor acabou, é porque o orgulho foi alimentado. Não houve perdão, não houve acerto de contas, houve muita mentira. E chega uma hora que o casamento, ele vai se extinguir mesmo, porque nada disso resiste ao amor. Isso são destruidores de amor, destruidores de amor. E quantos casamentos falidos por causa do orgulho do coração. A palavra de Deus fala que o casamento é até que a morte nos separe. E quando eu dou um passo como esse, muitas vezes eu estou pedindo para Deus a própria morte. O orgulho impede de reconhecer os erros. É exatamente como Adão e Eva. Eu sempre quero me justificar. Não, o problema é da mulher. E a mulher vai dizer, não, o problema é do outro. E assim por vai. Pessoas estão destruindo seus casamentos por causa do orgulho, por causa da mentira, por causa da pornografia e tantas outras coisas mais. Caminhando para o final, o perdão é uma ordenança de Deus. E do ponto de vista da nossa vida interna, é um ato de livre-arbítrio. É uma escolha, não uma opção. Você escolhe cultivar o perdão ou pode escolher cultivar a amargura. É uma escolha. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com o seu próximo, com o seu cônjuge? É uma escolha. Você pode cultivar, escolher não perdoar, né? Ou você pode escolher a amargura, o ressentimento. Muitas vezes a gente ouve histórias de casamentos, né? 20, 30, 40, 50 anos. Tem muitas pessoas que falam, mas como que vocês conseguem? Né? É possível, claro. Quando existe amor, quando existe lealdade, quando existe humildade, você vai celebrar os 20, 30, 50, quantos anos for. Ontem nós completamos 28 anos de casados, no civil, né? No religioso, sexta-feira, dia 9. 28 anos. Houveram lutas, desafios. Aí se você me perguntar, você voltaria atrás, você faria a mesma coisa? Com certeza. Com certeza. Então, meus queridos, isso é tão importante. O perdão é uma ordenança de Deus, não é uma opção. A escolha é sua. O perdão é o miolo do processo da cura interior. Porque
Muitas pessoas estão com seu mundo interior em desordem. Pessoas destruídas, desanimadas, desencorajadas. Pessoas que não têm nem vontade de levantar, de trabalhar. E isso afeta a sua vida espiritual. Não tem vontade de vir à igreja, a uma reunião de oração. Não tem vontade nem de se voluntariar para servir a Deus. Essa semana eu coloquei lá: irmãos, vamos fazer um mutirão no sábado para limpar a igreja. Vieram 4. Fizemos com amor, carinho, limpamos tudo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas arrumam desculpas e tantas coisas mais. Não querem servir a Deus, porque tem coisas no seu mundo interior que não está em ordem. E nós arrumamos tantas desculpas para não servir a Deus. E há tanta necessidade. A escolha é sua, né? O crescimento, o desenvolvimento espiritual, o amadurecimento psicológico passam necessariamente pelo perdão. Se Jesus coloca as coisas nesses termos, é porque realmente uma parte do perdão, uma parcela desse processo depende de nós. Ele nos orienta na sua palavra sobre o perdão, mas depende de nós esse processo. Quando alguém lá no fundo decide não perdoar, consequências sérias vão acontecer na vida dessa pessoa. A vida espiritual dela vai ficar parada, não cresce. Sabe aquele aluno, por mais que você ensina, nunca cresce? A vida espiritual dela vai ficar parada, emperrada. E uma coisa muito triste: as suas orações serão bloqueadas. Deus, Ele ouve, mas Ele não atende. Por quê? Porque Deus está olhando para a minha vida, para a sua vida, e Ele vê que existe pecado, Ele vê que existe amargura, orgulho, inveja, mentira. Ele não vai atender. Como diz, né, por aí, você pode fazer campanha, a campanha do pulinho, a campanha não sei do que. Isso não vai resolver nada. Isso não resolve nada. O que resolve diante de Deus é uma vida santa, é uma vida que, quando você se humilha diante de Deus. É como a mulher que por 12 anos estava sofrendo de hemorragia, tomar uma decisão: eu preciso ir até Jesus e tocar nele. É isso que efetivamente vai fazer diferença. Qual foi a última vez que você efetivamente provou um milagre de Deus na sua vida? Você acredita que milagres acontecem? Então, muitas vezes não se prova os milagres de Deus. Por quê? Porque as orações estão bloqueadas. Por causa de pecado, por causa de amargura, de ressentimento, de situações que não são colocadas em ordem. E aí depois, quando os problemas acontecem, parece que a culpa é de Deus, né? E a primeira pessoa a ser acusada é Deus. Mesmo que você não fale diretamente para Deus, mas você está dizendo: a culpa é de Deus. Tudo isso que eu estou passando é culpa de Deus. E quando a culpa foi por causa das suas próprias escolhas ao longo da vida. Você conhecia a verdade, você conhecia a palavra, mas você decidia seguir o seu coração e não aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, meus queridos, perdoar é lidar com a cura das emoções. É tratar o seu coração. Eu conheci uma pessoa amargurada. Eu vivi com essa pessoa por muitos anos. Essa pessoa era minha mãe. Eu conheci uma pessoa amargurada que sofreu por N situações. Quantas vezes meu pai trazia parente e colocava dentro de casa. E minha mãe muitas vezes era humilhada pelos próprios parentes que estavam dentro de casa. A gente era criança, a gente via. E como ela sofria. A gente não conhecia a verdade da palavra de Deus. Nada, a gente era apenas religiosos que ia para a igreja só para cumprir tarefa, né?
ou ia numa procissão só para seguir, né? Para ficar apagando a vela das meninas, né? Quer que ela acenda? Só para, mas sem temor nenhum. Aí minha mãe começou a se enveredar pelo caminho do espiritismo. Toda segunda-feira acendia a vela para as almas do lado do tanque. Quando ela ia para os centros espíritas, comprava a garrafa de cachaça. Eu falei, mãe, para que essa cachaça? É para o homem lá. E ele bebe tudo. Claro, está endemoniado. E minha mãe, de diversas formas, uma pessoa amargurada por situações, por palavras, machucada também por situações que aconteceram. Até que um dia o Evangelho chegou. Chegou para o meu irmão, chegou para mim, e as nossas vidas foram transformadas. E eu um dia disse para minha mãe, mãe, o caminho da cura é Jesus Cristo. Ele pode curar as feridas da alma, que é só a senhora sabe. Eu não sei, eu sou filho, eu vejo apenas as coisas externas, mas Deus conhece o coração da senhora. E um dia minha mãe entregou a vida dela a Jesus. Aquela mãe que muitas vezes o semblante tão carregado, tão triste, tão amargurada, que chorava pelos cantos, que não tem alegria, só vivia para trabalhar, para limpar a casa, né? E eu sou grato a Deus pela minha mãe que nos ensinou 4 homens a cuidar bem da casa, a lavar louça, banheiro. Ela preparou 4 homens, nota 10. Então, mais uma mulher, e quando ela entregou a sua vida a Jesus Cristo, aquele semblante foi transformado. E eu falava, mãe, e aquela amargura? Não tem mais. Aquilo que eu sentia no meu coração, Jesus Cristo curou e tem curado. Meu pai falhou por muitas situações, mas minha mãe cuidou do meu pai até ela partir. Cuidou dele, amou ele, fez o que tinha que fazer por ele, mesmo diante das talvez lembranças difíceis que ela tinha na sua memória, mas ela perdoou, ela foi curada. Então, meus queridos, Jesus Cristo, Ele cura, Ele transforma. E depois que eu casei, fui embora, fui para o seminário, depois casei e vim para cá. Todas as vezes que eu voltava para São Paulo, quantas vezes eu chegava no silêncio, quietinho, né, para ver como que ela, aí abria a porta, subia, e quantas vezes, cadê minha mãe? Abria a porta do quarto devagarinho, lá estava ela de joelhos. Minha mãe não sabia ler direito, aprendeu lendo a Bíblia, estava lá orando por N situações. Então, meus queridos, eu creio na cura, no perdão, quando efetivamente você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Perdoar é dar paz a si mesmo. Minha mãe não tinha paz, e quando ela entregou a sua vida a Jesus, ela passou, e ela foi um exemplo para mim de alguém que viveu na paz até a sua morte. Perdoar é dar paz a si mesmo. Se você não perdoa, você vai continuar sendo aprisionado. Então, meus queridos, se existe um vazio no seu coração, se existe amargura, mágoa, ressentimento, você não consegue, é porque Jesus Cristo ainda é essa peça que não preencheu o seu coração. E não é a igreja, não é o batismo, não é a religião que vai preencher esse vazio, é só Jesus. E quando minha mãe fez isso, o mundo dela mudou, e vai mudar o seu, se você efetivamente entender isso e convidar Jesus, porque Ele é o maior símbolo de perdão. Ele morreu numa cruz sem ter cometido nenhum pecado, e na cruz ele ora ainda, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele estava fazendo essa oração, estava pensando em mim e você. E ele morreu,
Ele pagou o alto preço. E Jesus é a peça que falta no vazio do seu coração. Não é outra coisa, é Jesus. Então, perdoar é viver. Quem não perdoa, sobrevive. Você vai sair daqui e vai continuar na mentira? Você vai sair daqui e vai continuar no orgulho, na inveja, na pornografia, no pecado? É isso mesmo? Ou você vai tomar uma decisão que efetivamente vai transformar a sua vida? Foi isso que transformou a minha vida há mais de 30 anos atrás. E essa é a mensagem que eu proclamo por onde eu vou. Foi essa mensagem que nós proclamamos para aqueles 125 jovens. Olha, Deus ama vocês, Ele conhece a história de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que conhece a história da nossa vida. E o Senhor sabe que nós somos iguais a Adão e Eva, sem tirar nem pôr, porque nós temos a mesma doença que se chama pecado. Ó Deus, a Tua palavra mostra N exemplos de pessoas que por causa do seu orgulho se afastaram do Senhor, não provaram as bênçãos do Senhor por causa do orgulho, da dureza do coração. Mas a Tua palavra também nos mostra, Senhor, muitos exemplos de pessoas que entenderam seus pecados, reconheceram seus pecados, foram até Jesus, pediram misericórdia e perdão e convidaram Jesus para ser o Salvador e o Senhor de suas vidas, e tiveram suas vidas transformadas. E eu sou uma testemunha viva de ter conhecido e convivido com uma pessoa extremamente amargurada que foi minha mãe, diante de tanto sofrimento que ela passou desde a sua infância, trabalhando na roça e tantas outras coisas difíceis que ela viveu na vida dela. Mas, ó Deus, e eu lembro de ouvir ela dizer que ela tinha vontade de tirar a própria vida, porque ela não encontrava mais alegria para viver. E ela procurou preencher esse vazio do seu coração em diversas religiões, mas nada disso preencheu o seu coração. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus, reconheceu os seus pecados diante do Senhor Jesus, confessou os seus pecados e entregou sua vida a Jesus. E aquele fardo enorme que pesava sobre os seus ombros foi tirado, e uma paz reinou em seu coração. Ela foi uma mãe diferente depois que ela entregou sua vida a Jesus. Ela foi uma esposa diferente depois que ela entregou sua vida a Jesus. Ela foi uma vizinha diferente depois que entregou sua vida a Jesus. Porque é isso que Jesus faz, Ele transforma, Ele enche o coração de paz daquele que crê. Ó Deus, muitos entraram aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. E cada um pode, é uma escolha, sair da mesma forma como entrou e continuar na sua prática de pecado, de mentira, de inveja, de pornografia, qualquer coisa. Mas ou pode sair daqui com a sua vida transformada, dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho acusado as pessoas, colocado a culpa nas pessoas por causa dos meus erros, Senhor. Mas a partir de hoje eu não quero fazer mais isso, Senhor. Mas eu quero me humilhar diante do Senhor, clamando por misericórdia e perdão, para não ser mais um acusador, porque o acusador é Satanás. Mas eu quero ser a partir de hoje um encorajador. Eu quero ser um agente do Senhor para levar perdão e graça para aqueles que ainda não provaram do perdão e graça. Talvez o seu casamento, meu querido, está por um fio, e você tem a oportunidade hoje de deixar o orgulho de lado e restaurar o seu casamento. Talvez o seu relacionamento com seus filhos está por um fio, e você tem a oportunidade de resgatar o seu filho. Talvez a situação no trabalho está terrível, e você tem a oportunidade de fazer diferença lá no trabalho. Talvez você está magoado com algum irmão,
e tem falado mal dele pelas costas, e você tem a oportunidade de acertar a sua vida com seu irmão. É uma escolha, e Jesus te dá a oportunidade, porque se você continuar no seu orgulho, assim como ele fez com Nabucodonosor, ele pode fazer com você, e o peso do orgulho vai te destruir. É uma escolha que você faz, em nome de Jesus, amém.